pontualmente 8h30. Hoje nós estamos aqui com toda a equipe da nossa diretoria, os PECs. Adriano vai me acompanhar nessa primeira etapa. Dá um alô pro pessoal, Adriano. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos aí estudar um pouquinho, trocar um pouco de informação. Vamos que vamos, André. Isso aí, querido. Pessoal, nós preparamos com muito carinho essa análise do material digital, porque, como nós já falamos anteriormente, o material digital vai ser a base para a nossa prova paulista, que começa agora dia 12 de junho. Então, nós nos debruçamos para preparar um material que seja bacana para vocês utilizarem em sala de aula com os nossos alunos, tá bom? Então, a gente vai começar com os nossos objetivos de hoje, articulação das matrizes com material digital. Desculpa interromper um pouquinho, o som está chegando bem baixo aqui. A gente vai dar um jeito aqui no microfone. No alto-falante. Todo mundo visualizando minha tela? Articulação das matrizes com o material digital. Apresentar a estrutura do material digital disponível. André, CMSP. Sim. O microfone seu está no último aí, o volume aí do som, dá uma olhadinha aí. Sim. André, esse material depois você vai disponibilizar para nós no grupo? Vamos sim. Tá ok, porque tá meio clarinho aqui, não dá para ver muito direito, tá bom? Obrigada. Vamos, imagina. Relacionar as habilidades do currículo paulista com os conteúdos contemplados no material digital. Refletirmos sobre diferentes estratégias para se trabalhar esse material e, o melhor de tudo, compartilhar e facilitar o trabalho entre nós, entre os pares. Aqui a gente inicia com o foco nessa pirâmide, que é para mostrar para a gente a importância de nós utilizarmos as matrizes essenciais, né? Então, nós temos ali a Base Comum Curricular, BNCC, SAEB e Currículo Paulista. Essas três matrizes, elas compõem e estão presentes na nossa prova paulista. E nós identificamos isso a partir da primeira edição. Então, a gente está orientando que vocês passem a olhar também de maneira mais ampla para essas matrizes, que antes nós olhávamos mais especificamente para o currículo paulista. E agora a gente percebeu a necessidade de trabalhar também em cima da matriz do SAEB e da BNCC. Então, esse é o caminho. Portanto, considerar as matrizes de referência e adotar como base para a prova paulista os materiais digitais. Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido, estudem as matrizes. É porque a nossa visão, né, André, da prova paulista, pensando agora numa avaliação a nível não mais apenas de estado, mas assim nível nacional, né, que ela vem nesse padrão agora, nesses parâmetros. Por isso a necessidade de ter essa relação com a BNCC, com o SAEB, com o currículo, trabalhar, né, nessa sintonia, porque a avaliação agora, além de ser em larga escala, ela vem com descritores, vem com uma cara diferente, e nós precisamos ter essa visão para poder facilitar também o aprendizado dos nossos estudantes, para que eles enxerguem esse novo material, que eles possam ter contato com esse novo material, que eles vão ter lá no Enem e na Prova Brasil somente. Né? Mas agora a gente na Prova Paulista vem com essa cara também. Olha, meu querido. Perfeito. Então, a gente avança e traz a articulação e as referências do material. Por isso que, então, a gente iniciou com essa fala. Se vocês observarem, aqui em cima, ó, a gente colocou nova gramática do português contemporâneo, Lemove, com aula nota 10,
Currículo em Ação e Currículo Paulista. A gente até trouxe, eu tinha mostrado na outra formação, né? Ó, Celso Cunha, aula nota 10. Esse aqui é um material que a maioria das escolas tem. E assim, gente, não tem como nós trabalharmos a prova de português sem conceituar, sem entrar na gramática, diferentemente da... André, desculpe-me, não está aparecendo na tela. Não está aparecendo na... Para mim não está. Rosana, Suzana, bom dia. Sai e entra de novo, que o problema é na sua conexão aí, tá bom? Nós temos várias referências que devem ser levadas em consideração na hora de nós prepararmos a nossa aula e desenvolvermos o material digital. Nós vimos que algumas escolas, elas estão, assim, trabalhando o material só com projeção e não está indo além. Não tem como a gente pegar o material digital sem uma intencionalidade, sem um planejamento prévio, tá bom? Então, aqui nós trouxemos, ó, o desempenho da nossa diretoria no 9º ano. Então, a gente trouxe como referência o 9º, e dei uma olhada, ó, nós temos aqui com 31% conjunção, 42,4% informação implícita, 49,5% variação linguística, que caiu bastante em todos os anos série, 50,5% argumento e 50,9% coesão referencial. A descrição do nível, nós temos nível 1, nível 2, e de acordo com o SAEB, são 9 níveis. Então, o que a gente recomenda é que vocês estudem, porque com base nessa escala de proficiência, que muito se assemelha à matriz do SARESP, a gente consegue, inclusive, facilitar o agrupamento produtivo, porque aí você já consegue, ó, fazendo a comparação da habilidade ou do conjunto de escritores que o teu aluno se encontra, você consegue agrupar com mais facilidade. Adriano? Outra coisa que a gente gostaria de reforçar também, a necessidade do plano de aula. Então, estudando a matriz, o professor ele vai preparar a sua aula, né? Tem X alunos em tal nível, X alunos com dificuldade em tal descritor. Então, é necessário o planejamento de aula, sim, voltado para essa matriz de referência, para essa tabela, tá? De proficiência aí, do 9º ano, e isso vai replicar também lá no ensino médio, depois que a gente vai dar uma olhadinha, tá? Vai mudar só os nomes, mas assim, os descritores são os mesmos, tá bom? Mas reforço aí a necessidade clara de uma aula bem planejada, de buscar materiais. Tem muito material na internet, na própria Seduc tem muito material, que eu vou deixar os links depois no final para vocês. E assim, cabe ao professor, né, direcionar para onde que ele vai caminhar aí no seu plano de aula. Passa a palavra. Obrigado, Adriano. E aqui nós trouxemos os materiais de referência, só para reforçar. Então, notem que é um ciclo. Nós temos a gramática normativa, currículo paulista, um material de referência para estratégias de aula e o currículo em ação. Então, embora a prova esteja baseada no material digital, todos estes materiais de referência devem ser consultados, não só estes, como outros também, para que o nosso aluno esteja preparado para a prova. Combinado? E aqui a gente avança para a articulação dos materiais digitais com o currículo. Então, nós trouxemos ali o recorte. Vocês devem ter observado que todo o material digital, ele inicia com aulas de nivelamento. E independe se a escola é PEI ou não,
O nivelamento aqui traz como ideia a retomada de conteúdos e de habilidades de anos anteriores que o aluno não viu. Então, não é somente para as escolas PEI. E aqui a gente trouxe um recorte interessante. Ó. O currículo paulista está conversando com o material digital numa habilidade que aparece lá do 3º ao 5º ano dos anos iniciais, gente. Olha só, empregar marcas de segmentação em função do projeto textual e das restrições impostas pelos gêneros, título e subtítulo, paragrafação. Então, se vocês observarem, paragrafação é o nosso conteúdo da aula 1 do material digital do 2º bimestre, né? E ali ele traz, ó, produção escrita, paragrafação e outras marcas de segmentação do texto. Então, a gente está trazendo essa proposta para vocês perceberem o quão importante é um trabalho pautado em pesquisa, em cruzamento de informações. Não tem realmente como a gente só pegar o material digital e trabalhar só ele, tá? Aqui do lado esquerdo meu, né? Todos os campos de atuação. Então, lembrando que a gente vai reforçar bastante isso. O estudo do currículo, ele é fundamental. Aqui nós estamos falando com CGPs, CGPGs, CGPACs, para que a nossa equipe venha com a gente nessa perspectiva, nessa proposta, tem que começar por nós, viu, gente? Então, assim, não tem como eu pedir para o meu professor, olha, estuda o currículo, se nós, como gestores, não o fizermos. Então, a gente recomenda que vocês debrucem nos seus currículos, né? A gente sabe quanto que o CGPAC tem um guarda-chuva grande aí, porque não é somente no seu componente curricular, né? A gente pega linguagens, por exemplo, são 4 componentes curriculares que o CGPAC tem de dar conta. Então, a gente sabe que não é fácil, mas é uma missão aí para nós. E aqui nós trouxemos... André, pode falar, querido. Só vou reforçar, às vezes a gente fica pensando assim, mas a prova já está aí, está muito em cima. Esse material é uma base para nós trabalharmos durante todo esse bimestre agora e também depois, para as outras avaliações também, a gente continuar trabalhando nessa visão que eu acho que, assim, eu tenho certeza que nós vamos ter um resultado mais, né, mais específico, mais detalhado. A gente vai conhecendo melhor os nossos alunos, conhecendo melhor a nossa sala, o professor consegue preparar uma aula, né, diferenciada, atendendo a expectativa da sala mesmo, a especificidade dos alunos. Eu acho que a gente consegue, né, um índice melhor aí. Então, é um material que não é só para já, tá em cima, não é essa a ideia, para nos orientarmos, vamos aproveitar o tempo que nós temos, né, temos aí alguns dias para as provas, né, mas assim, a gente vai desenvolvendo, desdobrando isso ao longo, né, do semestre que vai se iniciar ainda aí. Isso mesmo. E aqui nós trouxemos a relação do currículo com o material digital. Então, percebam que do 6º ao 9º ano, habilidade 37, produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos. E aqui é interessante porque ele já começa a ampliar em relação às opções que nós temos de estratégias, de materiais que podem ser utilizados. Então, olha lá, vlog científico, vídeo minuto, programa de rádio, podcast, né? Aqui entra para a área da pesquisa. Isso não está lá no material digital. O material digital, ele traz somente o conteúdo ali, que a gente vai mostrar qual que é o percurso que o material digital percorre. Então, assim, olha que legal a gente fazer essa relação com o currículo, né? E aí nós temos na habilidade do 6º ao 9º, habilidade 8, revisar e editar o texto produzido, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção. A mídia em questão, características do gênero, CGPACs, por favor, foco nisso aqui, ó. Aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a formação e uso adequado das ferramentas de edição. Então, no caso dos textos digitais, né? Dos gêneros, então, de texto, foto, áudio, vídeo, tá? Sempre com adequação à norma culta. Então, nós percebemos que na nossa primeira edição da Prova Paulista, muitos alunos tiveram dificuldade em relação à norma culta. E aqui, para a gente avançar, notem que nós destacamos o laranja. Por que o laranja? Porque dentro
dessa atividade do material digital, ele está trabalhando com a prática de linguagem e produção de texto. Perceberam? Não que não perpasse as demais práticas. Obrigado. Então, assim, ó, a ideia é que nós já falamos isso em formações anteriores, precisamos olhar de maneira transversal para as práticas de linguagem, para os campos de atuação também, que a gente vai apresentar ali na frente, a importância de quando nós formos montar o nosso plano de aula, como bem colocado pelo Adriano, que nós não olhemos apenas para uma prática de linguagem. Isso às vezes acontece, né? A gente está montando ali a nossa aula e a gente não se atenta que você precisa passear de maneira transversal nas 4 práticas de linguagem. E o conteúdo deste material digital, ele vem, ó, organização de parágrafos e produção do mesmo, e os objetivos: analisar a constituição de parágrafos para aprimoramento da escrita, analisar de forma consciente as escolhas feitas para a produção de parágrafos e produzir parágrafos coerentes e coesos. Só André, aqui a gente... Pode falar, querido. Só rapidinho, só. E quando fala-se nessa constituição de parágrafos para aprimoramento da escrita, a gente tem que estender isso a todas as disciplinas, tirar esse peso de língua portuguesa, que muitas vezes em outras áreas o aluno coloca uma resposta tão simples, uma linguagem tão coloquial, ele não consegue adequar, ele não consegue saber que aquela resposta, identificar que aquela resposta ela tem um corpo, ela precisa ter ali uma estrutura, e não precisa o professor ser de língua portuguesa para cobrar isso, né? Então a gente precisa entender que essa paragrafação, esse tipo de resposta na linguagem culta precisa ser, né, cobrada, precisa ser, né, praticada por todos, tá bom? Não é só língua portuguesa, não, tá? Sim. E a parte dos objetivos, se nós observarmos com atenção, já sinaliza para nós qual que é o encaminhamento para gramática normativa, por exemplo, gente. Então, ali, ó, escolhas feitas para a produção de parágrafos. Então, quais são as palavras que eu vou trabalhar, que eu vou escolher lá na minha morfologia, para que eu possa construir meu texto. Parágrafos coerentes e coesos. Então, aqui entra coesão e coerência, aqui entra a parte de sintaxe, né? Então, a gente meio que provoca vocês a provocarem os professores nesse sentido. Vamos olhar além do que está aqui. E para isso, a gente traz a proposta das 4 etapas. Então, nós vamos trabalhar repertoriando vocês para que o material fique um pouco mais palpável. Então, a gente já trabalhou essa proposta anteriormente, agora a gente está trazendo com mais desdobramento. Então, etapa 1, contextualizar para aproximar. A ideia aqui é nós apresentarmos o autor, a obra de uma maneira que seja próxima do aluno, respeitando a realidade dele, ao mesmo tempo trazendo insumos. A etapa 2, apresentar para encantar. A ideia é que nós exploremos bastante a temática e a habilidade de síntese também do nosso aluno. A etapa 3 é indo além, com os recursos expressivos e linguísticos. Aqui é o foco na gramática mesmo, na parte linguística. E, por fim, a etapa 4, que é o mão na massa. Então, é fazendo que se aprende. Não tem como nós ficarmos somente ali, eu pego o material digital, projeto na TV, aquilo é uma aula expositiva. Então, ela não está trabalhando com o aluno protagonista, não está sendo o ideal que a gente precisa. Avançando, a gente vai então, e aí a gente colocou sempre nos slides qual que é a etapa que nós estamos trabalhando, para vocês perceberem que nós utilizamos essas 4 durante todo o material de hoje, tá bom? Então, aprofundando os contextos de produção, isso nós tiramos do currículo. Então, fundamental que também sejam trabalhados todos os campos de atuação, jornalístico midiático, atuação na vida pública, práticas de estudo e pesquisa, artístico-literário, que norteiam a distribuição das práticas de linguagem, oralidade, leitura, produção de texto, análise linguística e semiótica. Os objetos de conhecimento, que para nós agora, com base no SAEB e na BNCC,
a gente traz como conteúdos, né? Objeto de conhecimento, conteúdo, mesma coisa. Construção da textualidade, morfossintaxe, semântica, coesão, entre outros, e as habilidades agrupadas. Aqui a gente reforça a importância de nós trabalharmos novamente a gramática. Gente, morfossintaxe do português, semântica, são os níveis de estudo da gramática. Então, os professores de português, claro que, como o Adriano comentou, não são somente os professores de português, mas nesse caso específico, por se tratar, né, de área aí, de conteúdo bem específico de português, é necessário que tenha uma atenção, tá? Aprender essas habilidades implica em garantir que práticas sociais básicas, leitura, oralidade, produção e análise, sejam trabalhadas nas escolas. E nesse interim está o alicerce do trabalho com as habilidades de português. Os gêneros textuais ou discursivos, elementos potenciais para o desenvolvimento dos novos multiletramentos, além, é claro, de considerar os letramentos já existentes. Então, aqui a gente traz a proposta de diversificarmos os gêneros. Nós temos vários autores, que inclusive devem estar aí nas salas de leitura. Roxane Rojo traz, Igdori Koch, nós temos vários autores que trazem essas propostas de multiletramento. Então, assim, terminando hoje aqui a live, dá uma visitada, vai até a sala de leitura, pergunta para o professor da sala de leitura se tem esse material, dá uma lida com atenção, tá? Porque são referenciais que nos servem aí para subsidiar o trabalho em sala. Adriano? Pode seguir, André, tranquilo. Maravilha. Então, gente, para começar, seguindo aquele ciclo, aquela proposta de ciclo que nós propusemos, vamos entender melhor o contexto. Então, aqui a gente traz o contexto de produção, todo gênero, ele perpassa por esse contexto. Então, que se tenha o que dizer, que se tenha uma razão para fazer, né, que seria um porquê, que se tenha para quem dizer, que é o meu interlocutor, e quem vai ler o que foi dito. Então, assim, é de suma importância né, que se tenha para quem dizer. Então, aqui a gente trabalha muito essa questão, gente, dos elementos da comunicação. Também são muito importantes. E o gênero, todo o conteúdo que perpasse gênero, tem que ser trabalhado esses elementos. Então, qual é a finalidade, o destinatário, linguagem, suporte, mensagem. Isso vai variar de acordo com o gênero. Se o gênero é oral, se o gênero é escrito, né? Olha lá, intenção do texto, leitor do texto, se é um texto verbal ou não verbal. Nós percebemos que, por exemplo, na primeira edição da Prova Paulista, tivemos muitos textos mistos, texto híbrido, né? Então, já fica aqui um convite para, finalizando a live, vocês já visitarem o currículo do 9º ano, 2º bimestre, que foi de onde nós tiramos todo esse material. Lá nós temos, para este bimestre, charge, cartoon, tirinha, que a Neia está aqui, lembra, o Adriano, foram gêneros que não caíram, eles despencaram na Prova Paulista no primeiro bimestre. Tanto que nós reforçamos a informação aqui, a importância. Então, assim, não por coincidência boa, esses gêneros estão agora lá no currículo, no 2º bimestre. Então, vamos lá, vamos debruçar e utilizar essas atividades em sala. E aqui a gente traz... Ô, André. Pode falar, querido. Essa tabelinha que a gente está colocando agora, aí né, para construir um gênero, o texto precisa... nessa função de contextualizar, eu consigo, né, fazer isso de uma forma, eu desenvolvendo cada tópico desse, para que o meu texto serve, a quem ele se dirige, tipo de linguagem, eu consigo aproximar muito mais do meu aluno, do meu educando, né, e isso facilita muito a compreensão, facilita muito a aprendizagem. Então, preparando a aula, vou voltar lá no plano de aula, eu preparando uma aula com essa intencionalidade, né, teremos, sim, resultados, né, significativos aí, tá bom? Sim. E aqui nós trouxemos a definição de contexto, 2 definições de contexto, e como eles se dividem. São 5 tipos: produção, linguístico, extralinguístico,
social ou histórico. Aqui nós trouxemos essa tabela para facilitar o contexto de produção e a gente avança para mostrar para vocês quais são as seções do material digital, né? Então, quais são? Como é que ele se apresenta? O material inicia com a apresentação dos conteúdos e objetivos. Em seguida, ele traz a seção para começar, depois aplicando e foco no conteúdo. E ele avança com na prática e finaliza com reflexão sobre o que aprendemos hoje. Então, assim, essa é uma estrutura recorrente em todo o material digital na parte de português. Acredito que seja similar nas demais também, acreditamos, né? E para facilitar a utilização do material digital em sala de aula, sugerimos ideias complementares. Então, além dessa estrutura aqui, a gente vai ampliar para vocês o olhar. E nós trouxemos, então, como ele começa. Vamos conhecer as seções do material digital? Para começar. Então, aqui ele traz, né, a proposta de um cartaz falando a respeito do lixo. Então, ele traz algumas questões, né? Essa mensagem será colocada nos murais de um colégio de ensino fundamental. Inclusive, aqui já é uma situação, né, que ele traz. Começaremos respondendo as questões: o que não é legal? O que é saudável? O que é uma atitude cidadã? E a resposta é jogar lixo no chão. Então, jogar lixo no chão do pátio da escola não é legal, é saudável, é uma atitude cidadã. Tá vendo? Então, ele traz essa mensagem e aí ele coloca o que podemos fazer para resolver o problema de escrita da mensagem. Porque a gente nota que jogar lixo no chão do pátio da escola não é legal. Tá, é saudável, uma atitude cidadã. E aqui ele traz que nós podemos melhorar isso aí. E aqui a gente já traz uma provocação para vocês. Por que ficar só nisso? Se nós estamos falando de lixo, a gente não pode aproveitar para já resolver o problema do lixo também? Vamos lá. E aqui eu já começo a encantar, eu já começo a sintetizar, a trabalhar a temática com o meu aluno. Percebam que isso não está no material digital. Então, todas essas janelas que a gente traz na lateral, as ideias de atividade, link, tudo isso, é para contribuir para uma aula que seja mais rica em cima do material digital. Aqui a gente avança para um saiba mais. Então, sobre lixo, nós temos um saiba mais. A gente traz não jogar lixo no chão do pátio da escola. É legal, é saudável, é uma atitude cidadã. Então, já tem uma outra proposta de construção em cima daquela inicial. Aqui nós trazemos outra, né? Jogar lixo no chão do pátio da escola. Não é legal, não é saudável, não é uma atitude cidadã. A gente percebe aqui que se o aluno for questionado e provocado a perceber a diferença, isso, gente, dá assim, dá uma aula, só a discussão do porquê que muda o sentido quando você muda né, a posição da palavra. Isso é bem bacana, né? Eu lembro quando a gente estava em sala de aula, eu falava assim: queridos, se eu sentar aí onde você está e você vier para cá, olha como muda a função, né? Então, a mesma coisa acontece na sintaxe, muda a função na medida em que você muda a posição das palavras ali na frase, né? E aqui na lateral, o que é cartaz? Então, quais são as principais características de um cartaz? Utilização de linguagem verbal e não verbal, texto curto e sugestivo adequado ao público, criatividade, preocupação estética, harmonia entre os tamanhos de letras e das imagens, espaçamento, utilização de cores. Então, olha que maneira diferente de nós trabalharmos o material digital. E aqui, a gente traz uma proposta de link, ó. Então, clicando aqui, ó, você vai, né? Vou ver até se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, ciência, sustentabilidade, diminuição dos impactos ambientais. Então, qual que é a ideia aqui, né? Qual que é a ideia? Voltou? Eu acho que eu abri agora.
Voltou a tela? Compartilha aqui no PPT. Voltou, né? Marina. Tem que acertar a câmera. Acertar. Eu não sei. Todo mundo me vendo agora, né? Normal? Certo. Então, gente, eu fiz esse movimento só para vocês verem como que a gente pode colocar um hiperlink na atividade, ó. E aí o aluno ele já vai ter um repertório a mais, porque você foi lá no repositório, trabalhou por na verdade aqui é interdisciplinaridade. Olha que rico. Então, você já está indo além, você pode pedir para o colega de ciências comentar um pouquinho sobre o lixo na aula dele. Então, isso também já fortalece todo o trabalho em sala, né? Eu não vou ficar abrindo todos os links que a gente colocou aqui, senão vocês viram que dá bug, né? E aí a gente perde tempo. Bom, e aqui é uma hora de interação pelo chat. Essa proposta nós pegamos lá daquela atividade que eu acabei de abrir para vocês, do Centro de Mídias, a aula de ciências. Então, olha que bacana, a gente está numa formação de português, e eu estou trazendo aqui, Marcos, ó, o Marcos já está falando assim, esse cara está se metendo aqui na área. Mas tem tudo a ver, né? Ó, o que você entende por impacto ambiental? Então, se você trouxe no material digital, um material falando sobre o lixo, um texto falando sobre o lixo, por que não perguntar para o aluno o que ele entende por impacto ambiental, né? Então, assim, coloquem, por favor, no chat o que vocês entendem de impacto ambiental, brevemente, só para vocês verem como que é tranquilo esse movimento, né? E aqui é um momento de fomentar reflexão e discussão acerca do tema proposto, e o foco aqui é nas causas e nas consequências. Então, você já está trabalhando uma outra relação aqui, ó. Olha que interessante mostrar para o aluno que eu tenho um lixo, mas quais são as causas da produção desse lixo? Do descarte, quais são as consequências? Se ele consegue fazer essa relação entre impacto ambiental e as consequências, olha lá, isso é muito importante, né? E aqui a gente trabalha não somente fazer interdisciplinaridade com ciências, mas também com geografia. Então, são duas áreas de conhecimento que estão apoiando a gente nessa atividade. O pessoal está contribuindo aí, Kleber? O pessoal está contribuindo aí com o impacto ambiental? Eu tenho outro comentário. Posso ler? Pode, por favor. Ativa o seu nome. Nosso CMSP estava tão alto, eu estava ouvindo esse daqui, eu não estou ouvindo. Então, ativa o seu nome, por favor. Kleber, você está desligado. Está travando. Na verdade, até nós mesmos podemos propor um debate ou uma roda de conversa sobre preservação ambiental. Aqui, como temos muitos alunos que moram em zona rural, a proposta fica ainda mais válida, já que muitos moram em locais que não possuem coleta de lixo. O professor Pingo, lá da escola de Biguá. O professor Armando do Raposo colocou alterações no meio ambiente causadas pelas atividades humanas, que podem ser negativas ou positivas. Lá na Escola Veiga Júnior, o artigo de divulgação científica é um texto utilizado em aulas nos 8º e 9º anos. Impacto ambiental pode ser colocado em questão a partir das atitudes do aluno em sala de aula, como ele cuida do seu meio. Essas são algumas sugestões colocadas aqui, né, as propostas. Pode ativar, André, seu áudio. Ô, André, Pode falar, querido. a gente vê o quanto trabalhar paragrafação, trabalhar uma atividade, né, vai além do conteúdo digital, do material digital, porque você envolve disciplina, você envolve, já estão falando em artigo científico, em pesquisa, em argumentação. Então, olha só como que é interessante esse olhar, né, que a gente traz desse material enriquecedor, enriquecendo a aula, o que ganha a aula, né, o quanto que, né, de valioso é esse olhar diferente do professor mesmo, tá bom?
É muito bom, né? E aqui, ó, a gente trouxe mais um material bem bacana para vocês consultarem, que é aprofundando os contextos. Então, lembra que nós apresentamos lá atrás os 5 tipos de contextos? Aqui a gente traz por cor para vocês terem essa facilidade. Ó. Então, contexto de produção, quem fez, por quê, qual a finalidade, quem vai ler. O linguístico, quais recursos gramaticais foram explorados para se atingir o sentido pretendido. Extralinguístico, conjunto de fatores como classes sociais, condições econômicas, escolaridade, região. Social, quais fatores e elementos ultrapassam a natureza gramatical, né? Então, como faciais, corporais, gestuais. E, por fim, o histórico, né? É o conjunto de circunstâncias temporais, sociais e culturais que envolvem o acontecimento no eixo temporal. Então, olha que legal a gente trazer este olhar para a sala de aula. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, numa explicação breve, trabalhar os 5 tipos de contexto na aula. Aqui no centro, pode ver que a gente colocou um linkzinho, ó, é uma matéria sobre uma escola que foi premiada em Santos por ter uma educação, né, em relação ao lixo aí, muito bacana. Eles desenvolveram um projeto sobre preservação, sobre respeito ao meio ambiente. Então, foi uma escola premiada, a gente colocou aqui a matéria. Eu não vou abrir, mas é só para vocês verem a força e a importância que tem você colocar um hiperlink no material. Você já vai repertoriar o aluno em relação a um exemplo. Então, aqui você não está só falando, você está, né, educando pelo exemplo, porque se outras crianças fizeram, por que não? Vocês também não podem fazer, né? E aqui no cantinho a gente trouxe que são as abordagens, ó. Então a gente está contextualizando para aproximar e a gente está encantando. Por que a gente está encantando? No sentido de você tematizar, desdobrar o tema. Então, se a ideia é lixo, vamos trabalhar todos os prós, contras. Só em cima desse slide aqui já daria bastante insumo para nós, né? Avançando, a gente então continua com base no material digital, como extrair do enunciado os conteúdos gramaticais necessários para repertoriar. Então, assim, gente, aqui é um olhar muito sensível do professor, né? Note que aqui a gente já entra na etapa 3, indo além, aqui já são os recursos expressivos e linguísticos. Notem que a gente tem a palavra não destacada e a seta ali, ó, escolher e combinar. Então, o professor, quando ele pega esse material, ele tem de ter já o insight de que, opa, eu tenho que focar em escolha e combinação. E isso não é só aqui na aula de português. A gente escolhe a roupa que a gente veste, a comida, os amigos, né? Tudo que a gente faz. Então, é muito bacana se o professor ele conseguir fazer esse movimento com o aluno, porque o aluno ele já entra ali no conteúdo da aula. E aqui, saber escolher e combinar é importante por quê? Então, gramaticalmente falando, escolhemos a morfologia e combinamos na sintaxe. E aqui a gente traz para o aluno perceber que na morfologia nós temos 10 classes gramaticais. Lá, na sintaxe, a gente vai trabalhar com frase, oração, período. Isso, quando vocês voltarem lá para o material digital, vocês vão ver que ele traz, mas ele não traz definição. Ele não conceitua, ele só coloca lá, frase, oração, período. Se o professor não trouxer, o aluno fica sem essa informação, ele não vai conseguir desenvolver a atividade. Então, é fundamental que a gente repertorie o nosso aluno. Adriano? Tranquilo, André. Só reforçando aqui, nessa elaboração de uma resposta de um enunciado, seja lá na disciplina de geografia ou de ciência, língua portuguesa, o professor não precisa dominar toda essa técnica de gramática aqui, de morfologia, ele não precisa saber. Basta ele saber que precisa ter uma estrutura, precisa ter um sentido, aquele enunciado precisa estar respeitando uma língua padrão, ele já está contribuindo e muito. Essa parte de morfologia, o professor de língua portuguesa vai trabalhar, sim, tem que apresentar, contextualizar para o aluno, igual o André disse. Mas, assim, eu cobrando também uma estrutura mínima de uma resposta, né?
que ela seja significativa, que ela tenha um começo, meio e fim ali, que ela tenha uma estrutura, tá bom? Vamos que vamos, que nosso tempo é curto. Então. E aí a gente, então, foca no advérbio, ó. E aí a gente já traz qual é a classificação dos advérbios, para que o aluno saiba, porque lá no nosso cartaz o foco foi no advérbio de negação. Mas é importante que o aluno conheça os outros tipos também, né? E aqui a gente traz lugar, intensidade, modo, afirmação, tempo, dúvida, negação, e já vai repertoriando o nosso aluno em relação à classificação aí dos tipos de advérbio. A gente então avança para um mão na massa, que a molecada provavelmente vai gostar bastante, gente. Pelo menos a gente espera que goste, né? E aqui nós fizemos por nível de complexidade. Então, começando por um quis, que avança para um lacunado, e depois a gente já trabalha no nível da frase. Então, tá vendo? Ó? Aqui a gente vai trabalhar com imagem, então aqui é o imagético, aqui é o lacunado, que fica mais tranquilo para o aluno conseguir fazer a relação. E já por fim, ó, eu não teria como já pular para cá. Não, é feito um trabalho de construção de conhecimento, que é por nível de complexidade. Aqui, todos os links estão disponíveis, tá? Eu vou clicar num aqui só para vocês verem como que é. Olha lá. Então, aqui ele já abre compreensão de negação. Olha que bacana. Ó, não é azul. Então, não é azul e agora fiquei perdido. Se eu pedir ajuda para o Kleber vai falar que é o A. É o A, Kleber? É o A. É o A, né? Olha lá. O Kleber falou, poxa vida, o Kleber falou que é o A. Mas é isso, gente. Só para contextualizar, né? Para vocês verem que, assim, essa é a ideia. Aí a gente vai para o lacunado. Ó, que bacana. Agora eu quero ver, hein? Vamos fazer chutando aqui, ó, Kleber. Olha lá, de modo, vamos fazer qualquer um, ó. Vamos fazer que nem aluno faz, ó. Como é que aluno faz, gente? Assim, ó. O aluno vai fazendo assim, né, Kleber? É. Olha lá, Adriano. Ei, vamos ver se acerta. Não estou olhando nada, hein, gente? Se eu errar aqui, não vai falar que fui eu, hein? Enviar a resposta. Chutando, quantos eu acertei? 2 ainda, tá bom. Tá vendo, gente? E a última, que seria já no nível da frase, né? Onde você já vai completando aqui, ó. Olha lá. Eu também não estou olhando nada, tá, gente? Olha lá. E assim você vai, envia a resposta. E errei tudo. E tá tudo certo. Tá bom? Então, a gente está trazendo essa proposta de level up aqui. Até foi uma sugestão do PEC Rafael. Ele falou, ó, coloca numa linha de que vá subindo de nível para que eles se interessem mais, né? Tá bom, gente? Olha só, isso aqui você inclui, está totalmente dentro da matéria, você está trabalhando a gramática, está engajando e seguimos em frente. Trabalhando os elementos implícitos aqui, a gente vai trabalhar a aplicação, é como se apresenta lá no material digital. Então, em duplas, leiam e analisem um trecho. Vermelha, casca viva, brilhante. Isso mesmo. É possível perceber que esse trecho precisa de complemento para ser compreendido? Ou possui todas as informações para ser entendido? Então, veja que assim, ó, ele jogou aqui. Ok. Aí você avança, foca no conteúdo. Afinal, do que estamos falando? O que é vermelho e possui casca viva e brilhante? As frases, as orações, os períodos devem estar bem ajustados e também combinar para que o sentido da mensagem não fique comprometido. Mas, gente, olha só, ele não fala mais nada. O material ele só traz frase, oração, período e acabou. Se a gente não agrega, se a gente não coloca conteúdo aqui, o aluno não consegue fazer. Tá? Ou ele vai fazer, mas não vai ser a contento. E aqui a gente traz um videozinho. Vamos aprofundar e entender melhor? Claro que o professor pode ir para a lousa e fazer? Pode. Ele pode explicar oralmente também. Há outras formas dele explicar isso, sem dúvida alguma. Mas a gente trouxe um vídeo bem animado, né? Para mostrar
para conceituar frase, oração e período. Também uma proposta, não vou abrir o vídeo, mas vocês podem ver que o link está aqui, é só clicar e vai direto. Tá bom, gente? Bom, aqui a gente avança já para... É hora de refletirmos. Qual será o mistério da maçã? Gente, aqui, eu lembro, Paulo está aqui presente, né, o nosso GPG. Na atividade que nós fizemos aqui, lembra, Paulo, que na hora de apresentar, você meio que encantou, né, já dando aquele tom de mistério, aquele tom de, poxa, o que vai acontecer, né? Então, é essa a ideia aqui, ó. Eu vou explorar o título, o mistério da maçã. Eu já começo provocando o meu aluno por aí. Então, se tem uma coisa que todos nós somos, gente, mesmo com o passar do tempo, é a curiosidade. Nós somos curiosos, né? Não tem jeito. Então, a curiosidade ela é inerente ao ser humano. E aqui a gente já explora isso, tá? E aí, como é que a gente faz para avançar? A gente pode ler o texto, claro. Então, vermelha, casca viva, brilhante, a gente faz a leitura do texto. É importante já provocar o aluno em relação às cores. Queridos, vocês perceberam que esse texto, ele está colorido? Por que será que ele está colorido? O aluno já vai ali refletindo. E ali, ó, o que será que aconteceu? Levante hipóteses e provoque a curiosidade do aluno para dar continuidade na leitura do texto. Isso é a ideia. Ele termina com linda, mordida, decepção. Estava extremamente podre. Poxa, mas era uma maçã que a gente imagina ser bonita e tudo, né? Por quê? O que aconteceu? Então, aqui você já traz um levantamento de hipótese. Olha que legal, o aluno já vai ali se envolvendo e você avança para biografia, porque se a ideia é aproximar por meio do autor, né? Então, vamos encantar também. Então, aqui você está contextualizando e está encantando ao mesmo tempo. Vamos conhecer a autora desse texto? Tão intrigante que iremos a seguir? Então, essa professora Kátia Regina Pessoa, que escreveu esse texto do material, ela é formada na PUC e atualmente ela trabalha na Secretaria de Educação, né? Ela faz parte da equipe curricular de língua portuguesa. É isso aí. Então, é bacana que o aluno ele vá se aproximando do texto que vai ser trabalhado. A gente avança para quais outros mistérios estão por trás dessa fruta, gente. E agora, hein? A gente trouxe ali, né, a maçã, fruto do pecado, a maçã da Branca de Neve, fruto envenenado, ali a maçã do amor, que é o fruto do amor. E olha quanta coisa a gente pode trazer para a sala. O nosso aluno, ele vai ficar curioso em saber por que é o fruto do pecado. Então, claro que você vai ter todo um cuidado para abordar, mas faça necessário que você faça, né, que a gente aborde isso. Então, olha quanta coisa em cima daquele texto que estava lá no nosso material digital, né? Aqui daria para colocar link, daria para fazer uma série de coisas aqui. Ô, André, Fala, querido. só reforçando, né? Trabalhar só por trabalhar, eu colocar no telão, na TV, lá, só o texto, e eu não fizer esses links, gente, fica muito superficial, fica muito vago. Essa retomada, essa recuperação, já é um material de nivelamento, de recuperação, é justamente para isso, para nós voltarmos e tentar lá ganhar esses alunos, buscar realmente uma aprendizagem, tá? Por isso é necessário todo esse trabalho, toda essa conexão, esses links, hiperlinks, é necessário fazer isso, tá bom? Maravilha, Adriano. E aqui a gente trouxe, ó, um trecho do currículo, que é uma situação de aprendizagem 1 do 9º ano, acessando os textos cibernéticos. Então, o que nós temos lá no texto escrito, lá no material digital, lá no currículo a gente já consegue dialogar com gêneros digitais. Nós temos várias ideias aqui, né? Meme, GIF, blog, vlog, Wiki, que é a abreviação lá da Wikipédia. Por isso que a gente fala que não é confiável, né? Porque qualquer um pode contribuir colocando conteúdo lá. Chat, zine, podcast, os posts. E aqui, vamos continuar nosso texto fazendo uso da escrita colaborativa. E aqui a gente, então, traz essa proposta para que vocês levem, né? De fazer um trabalho de maneira colaborativa, que é bem diferente. Então, é quando você começa, não sei se vocês já fizeram dinâmica assim,
você começa e o outro termina aquilo que você começou, né? Eu quero chamar o Rafa, nosso tech Rafael, para dar uma contribuição aqui, Rafa. Pode ser, querida? O Rafa está atendendo o telefone, que ele já vai. Tá bom, maravilha. E aqui, então, a gente avança para o currículo, novamente, né? Vamos conhecer sobre a escrita colaborativa. Ele traz uma definição, né? Então, ele fala lá, ó, que na internet, colaborar significa contribuir com informação relevante. E qual que é a ideia da escrita colaborativa? É que, tanto na área da construção textual, como do desenho, por isso que eu chamei o Rafa, a ideia é que você... Rafa, tá ok, tá? Tá ok? A ideia é que você contribua numa construção coletiva, né? Então, assim, é muito bacana. Pode falar, Rafa. Desculpa, pessoal, estava tendo uma ligação aqui da celular. Pessoal, Fica então assim, tranquilo. provavelmente nós estamos falando aqui sobre stop motion, desenvolvimento de trabalhos artísticos como animação, mídia digital e tudo mais. O processo de colaboração no desenvolvimento dessas plataformas é completamente viável para o desenvolvimento dos estudantes. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui na diretoria de ensino? Tem microfone aberto. Pessoal, tem microfone aberto. Pessoal, tem microfone aberto. Alô, tá me ouvindo? Prontinho, Rafa, pode falar. Beleza. Então, o que nós estamos desenvolvendo aqui na diretoria de ensino que foi dando uma relação com a formação de hoje? O PEC Silvio está desenvolvendo um material para formação de matemática, onde, em comum acordo, nós pensamos na estrutura de um material que foi o desenvolvimento de um personagem percorrendo uma distância para falar sobre medidas e para poder relacionar que cada passo equivale a 1 metro de distância. E nós desenvolvemos essa animação. Posso tentar compartilhar aqui rapidinho o vídeo? Kleber, se eu te mandar, você consegue compartilhar? Só para o pessoal poder visualizar? Sim, Rafa, pode mandar. Ver se consegue carregar, que a gente já vai explicando. Porque a gente está falando de relação justamente da matemática com a arte, com as ciências, com língua portuguesa e as multidisciplinaridades. E o que acontece? A ideia não surgiu apenas de uma única pessoa. Nesse processo colaborativo, a gente verifica qual é a necessidade de cada componente, no caso de cada estudante, e eles, em parceria, estão trazendo essas ideias para a construção do produto final. Então, quando a gente fala em roteiro de rádio, roteiro de webinário, roteiro de uma apresentação de estudos, roteiro de uma animação, uma radionovela, essa estruturação é importante porque eles irão pegar a temática que estará sendo trabalhada em sala de aula, levantarão os tópicos mais importantes do que serão solicitados, e irão fazer o processo de pesquisa de campo, que muitas vezes também os professores solicitam esse desenvolvimento para a atividade em questão, e aí, através de todos esses insumos, eles irão produzir o material final para a apresentação do professor. E esse material final não precisa ser necessariamente o final do trabalho, ele pode ser o final de uma das etapas do trabalho. E a partir desse última etapa, vai abrir novas vertentes para que o assunto vai se aprofundando. Então, quando o André apresentou a proposta gamificada de grau de complexidade do desenvolvimento, a ideia do level up é justamente isso. Você conseguiu atingir esse nível, esse patamar de conhecimento, para poder ser a base para a construção de um novo conhecimento ou aprofundamento desse conhecimento.
E se a gente observar todos os componentes do currículo, seja ele em qual área do conhecimento for, é apresentado assim tanto no material do currículo em ação, quanto dos materiais digitais desenvolvidos pela SEDUC durante esse ano. Então estão os PECs aí, André e o Adriano, de língua portuguesa, que especificamente um é dos anos finais e o outro do ensino médio, e ao preparar essa formação perceberam que a linha de raciocínio está sendo contínua. Internamente aqui nós observamos que a todo momento os dois colegas estão trocando figurinhas, estão trocando informações, e o que é legal é que eles estão percebendo assim, mas isso está aparecendo em tal atividade de tal ano, de tal série. Mas isso aqui ele vai rever lá em tal série. Então, os professores, eles precisam, no momento de ATPC, no momento do preparo do plano de aula, no preparo do plano de ensino deles, terem esse momento de troca dessas informações para poder justamente não somente ampliar o conhecimento, mas aprofundar. Passo a palavra. Conseguiu abrir o... Ativa seu áudio, André. Maravilha. Estão visualizando a tela? Sim? Ele não vai passar o vídeo, né? Não? Então, tranquilo. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Sim, então, ouvindo. Olha que bacana, né, gente? A gente está trazendo aqui uma proposta, inclusive para aguçar a criatividade, facilitar a produção, porque o aluno pode não conseguir escrever um parágrafo inteiro ou um texto inteiro, mas se cada um fizer uma parte, olha que bacana, você está incentivando o espírito colaborativo, está facilitando o engajamento. Então, são tantas vantagens nessa estratégia de construção que fica aqui a proposta para que vocês levem, amadureçam, deem mais uma olhada lá no currículo, ver como é que foi proposto. Aqui a gente trouxe, inclusive, o QR Code, né? Que dá para vocês entrarem e saberem um pouco mais a respeito dessa escrita colaborativa, tá bom? Aqui a gente traz uma proposta, né, de fazer em duplo ou em trio. Aqui dá para a gente, por exemplo, se for em trio, vamos supor que seja um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada um pode fazer uma parte, né? Eu lembro que já participei de dinâmicas, que eu começava a fazer o desenho, passava para o Rafael continuava, passava para o Adriano, e a gente, no final, o desenho volta para você. E aí você percebe, nossa, quanta contribuição e como voltou diferente do que se você fizesse sozinho, né? Então, essa é a ideia, por isso que ele começa ali, ó, é um texto construído por diversas mãos. Fechou? Bom, aqui a gente avança na continuação do texto, que está lá no material digital. Se vocês observarem, gente, olha quanta coisa nós incluímos entre as partes do texto, porque isso lá no material digital, ele vem contínuo. Olha o que nós fizemos, a gente foi interrompendo e fazendo as inferências e os acréscimos. Esse mesmo movimento a gente propõe que seja feito pelo professor no plano e em sala de aula, tá bom? Aqui ele continua, ó, com o mesmo conceito ali de cor, então vamos entender o porquê depois que ele faz isso, né? E aí ele aplica, ó, associando as cores, notem que cada parágrafo do texto ele é formado por um estímulo, pelo assunto, desenvolvimento e pela finalização do parágrafo. Então aqui ele mostra o porquê daquelas cores e sempre trabalhar com cor chama mais atenção, reforça a aprendizagem, né? Então, essa é a ideia. Notem que as sessões continuam sendo na mesma sequência que nós apresentamos lá atrás. Aqui a gente traz um descritor que foi muito errado, assim, né? Muita gente errou na primeira edição da Prova Paulista, com 50,9%. Olha só, metade, né? Que é a coesão referencial. Nós trouxemos aqui uma explicação para ajudar
o aluno entender, né? O aluno não tem que entender exatamente o que é a coesão referencial, né? O conceito, coesão referencial, mas ele tem que perceber isso dentro do texto. Então, se eu encontrei o meu irmão na esquina, mas não falei com ele, esse ele se refere a quem dentro do texto? Então, olha que bacana, se eu tivesse aqui uma palavra feminina, né, vamos supor, ó, mas não falei com ela, não é o caso aqui, mas o aluno tem que fazer essa relação, ó, se fosse ela, estaria dialogando com o skinny, não com o meu irmão, que é masculino. Então, são relações simples que o professor vai provocando ali no decorrer da explicação e que é muito importante para o aluno perceber. Isso aqui, por exemplo, é coesão, que o Adriano vai comentar em seguida, que também aparece lá no ensino médio, que é normal, né? O conteúdo ele perpassa todos os anos séries, tá bom? Aqui ele fala da questão da anáfora, né? A relação anafórica, quando você se refere a algo que já foi dito, catafórica, quando você vai catar de fora, ou seja, você cita a expressão e depois é que você coloca do que você vai se referir, né? Então... André, você me permite? Interessante que aqui, né, é bem nítido isso, né, aqui no texto. Ele estava lá. Aí a gente pergunta, né, se ele estava lá, lá onde? Aí vem a resposta, na esquina. Aí nós temos um exemplo muito claro de catáfora, né? Então, bem legal mesmo, exatamente. E assim, a gente, obrigado, né? E assim, a gente trouxe um exemplo simples para ficar fácil, né, dos professores perceberem como que, num exemplo desse sala de aula, o aluno já, opa, olha lá, porque é justamente o que ele traz o exercício. Então, na prática, é o mesmo exercício que está no material, tá, gente? Observem como tudo se interliga, ó. Leiam um parágrafo para responderem a questão. Então, ele traz o texto, depois ele fala, estou falando de maçãs. Segundo minha avó, elas limpam os dentes e, se prestarmos bem atenção, elas têm gosto de tomate. O termo em destaque se refere a... Se você trabalhou isso anteriormente, ele já sabe que se dentes é masculino, elas não pode, dentes não pode, né? Tomates, bom, os tomates também não pode ser tomate, ou pode. Então, olha lá, olha que reflexão que você está propondo ali para o aluno em cima da gramática. Se você não explicou antes, ele não consegue fazer, né? E aqui a gente avança para correção maçãs. Então, a gente trouxe essa proposta para vocês perceberem como é importante a gente repertoriar o aluno, tanto do ponto de vista de, né, informações da atualidade, como nós trouxemos a questão do lixo, escolas que estão fazendo um trabalho em cima, a questão da conscientização, dialogamos com outras disciplinas, trouxemos agora conceitos mais gramaticais, né, mais restritos para português, tá bom? E aqui a gente avança para como que o material se apresenta. Então, imagino que a maioria já tenha acessado, né, esse material lá no repositório. A gente traz aqui a capa, né? Depois a gente avança para material digital em vídeo e quais são os formatos. Então, vem em PDF, vem em PPT, né, o material. Aqui o que nós falamos anteriormente, que todas as aulas de tanto anos finais como ensino médio se apresenta assim, tá, gente? Sempre começando por nivelamento, todas elas. Aqui nós trouxemos só o nono. Aqui, olha que interessante, ó. Os descritores que caíram na prova paulista e os mais errados. Notem que ali, ó, 50,9 coesão referencial, que a gente acabou de ver, e que está no material digital, mas sem o desdobramento, que a gente precisa fazer, né? E aí a gente avança para uma planilha que está em construção, que nós estamos fazendo, que é para ajudar vocês, as escolas. Então, a gente trouxe o material digital e cruzamos com o currículo em ação, tá? Então, eu e a Adriana, a gente está trabalhando nessa planilha, em breve a gente já solta para vocês, porque isso aqui ajuda bastante, né, Adriana? Na hora do pessoal fazer o plano de aula, fazer os links, as relações. Sim. Aí, né? Fica bem mais tranquilo, né? Tá vendo? Então, aqui a gente trouxe, olha lá, no currículo, habilidade de 3º a 5º, depois de 6º e 7º, até o 6º ano, né? Para ficar mais fácil aí para vocês poderem trabalhar.
Aqui entra uma socialização, que eu vou pedir para a gente fazer no final, que assim, depois da fala do Adriano em relação à abordagem do ensino médio, colocar alguma coisa em relação aos anos finais, já quer avançar? É com você, querido. Então, pode ir passando, que o nosso tempo é curto, tá? A gente já vai direto ao assunto e você vai complementando daí, tá bom? Maravilha, maravilha. Passa a palavra. Então, ensino médio, né? Material digital versus prova paulista, sugestão de aprofundamento dos conteúdos. Pode passar, meu querido. Aquilo que o André já comentou lá, nossa prova está ligada diretamente à BNCC, SAEB, Prova Brasil, currículo, né? Então é necessária essa visão do nosso professor em preparar a sua aula já com essa dimensão, tá bom? Vamos. Pode passar, André. Aí nós trouxemos essa segunda aula, né, que fala sobre resenha. Vai entrar tudo que nós já estamos falando desde o início, da contextualização, de eu mostrar para o aluno aquela tabelinha lá da intencionalidade do texto, como é que eu contextualizo, para que serve, como é que eu uso, como é que eu escrevo, a estruturação dos parágrafos. Então vai entrar tudo isso, tá? Pode passar, né? Então, conteúdos, tá vendo? Objetivos. Olha lá o que aparece. Resenha crítica, filmes, orações subordinadas, adverbiais. Meu Jesus! Pode ser. Olha para onde que vai o conteúdo digital. Imagina se, né, se o professor não trabalha O período questão simples lá, né? Meu Deus, vai voltar lá naquilo que você estava falando, André. Meu Jesus. Então, objetivos: compreender resenhas, né, as características próprias deste gênero, reconhecer orações subordinadas adverbiais. Pingo, isso aqui é para matar o professor. Ou não lá que a gente trabalhou, né, mestre? Ou Isso. não lá atrás. Tá bom? Pode passar, André. Tem o microfone aberto aí. Tá? E onde que aparece isso no currículo? Porque a gente faz lá, tá vendo? Para onde que vai? Do sexto ao nono, e no nono ano é trabalhado isso, ortografia e a questão do estilo, lá no objeto de conhecimentos na relação ao currículo, tá? Fazendo esse link, olha a retomada que esse material faz, para onde ele direciona realmente para nós embasarmos os nossos estudantes, né, dar essa bagagem, esse suporte para eles mesmos. Pode passar, meu querido. Pode falar. Né, mestre, ó, a gente está falando de sexto a nono. Olha lá, Isso, você está lá sexto ou no não. ensino médio já, Uhum. né? Tá. Então, ele está mesmo fazendo essa retomada o tempo inteiro, né? E essa reescrita de textos argumentativos, se a gente for fazer essa abordagem que o Rafael falou, que o André mencionou há pouco também, da escrita colaborativa, da marcação de... Eu posso também estar utilizando essas técnicas na reescrita desses textos. Construir junto mesmo, né? Quer falar alguma coisa, Rafa? Pode, fica à vontade. Pode passar, meu querido. Aí a charge, que também despencou na prova, apareceu bastante coisa, né? Ou quando não foi charge, foi linguagem verbal e não verbal, essa mistura, ou lendo o texto e relacionando com o desenho, com a imagem, podemos dizer que, então tem toda essa visão que precisa ser realmente trabalhada, contextualizada com os nossos estudantes, pode passar. E onde que nós vemos isso? Na charge, né? Óbligo histórico, reconhecer elementos não verbais, nossa linguagem verbal e não verbal, inferir informações, identificar o tema, tá, que a Iraneia está presente, ela sabe que esse tipo de habilidade de escritor, ele já aparece lá no quarto, quinto ano, né, Néia? Então, isso aí não é só do ensino médio, tá? Isso aí vem só para retomar. Quer falar alguma coisa, né? Pode ficar à vontade, tá? E quando nós pensamos que nos anos iniciais, aparecendo isso, aparece de uma forma mais simples, mais elementar, necessariamente não. Nós temos o exemplo da prova paulista, em que esses mesmos elementos apareceram em um texto científico. Então, se nós analisarmos esse texto científico, por exemplo, que apareceu, falar de uma explosão, nós vamos ver que existem várias referências dentro do texto, que precisam ser retomadas. Até nós comentamos no outro dia, com alguns profissionais que estavam aqui, que quando se faz a pergunta,
pergunta é referente ao último parágrafo, mas a resposta, que a Adriana e eu nós estávamos conversando sobre isso, durante o texto todo é repetido aquela palavra que vai ser a resposta, vamos dizer assim. O texto todo, não no último parágrafo. E no último parágrafo, a conclusão é que a palavra era explosão. E no último parágrafo aparece a palavra explosões. Meio que uma pegadinha. Então, quando nós falamos em ler uma prova, é muito interessante, né, Adriano, André, que nós pensemos nessa estrutura de leitura de prova enquanto gênero. Porque, por exemplo, o que nós percebemos nos anos iniciais, que talvez esteja acontecendo também nas demais séries, é que o material, né, o currículo, agora os materiais digitais, como o próprio André explicou muito bem, esses materiais trazem os conteúdos, as habilidades que devem ser trabalhadas, mas não da forma que são cobradas lá na prova. Então, os materiais digitais, como o André explicou, nem traz a forma de trabalhar, né? Tem que cruzar com o currículo mesmo para ver as possibilidades que existem. Mas essa leitura da prova, enquanto um gênero que deve ser analisado, que deve ser observado, pelo menos nos anos iniciais, nós estamos percebendo que é algo a ser pensado. Como que eu leio uma prova? Como que eu calculo o tempo da prova? Mesmo que eu não tenha tempo na prova, como que eu leio a comanda? Como que eu leio os descritores, que os meninos disseram? Então, tudo isso, Adriana, agora retomando a questão de que acontece nos anos iniciais, é algo que nós estamos trabalhando e, obviamente, tem que se seguir por toda a educação básica, né? Porque tudo está articulado, como vocês disseram. Então, essa habilidade é do sexto ao nono, identificar crítica, ironia, humor presente em tiras, memes, charge, por exemplo, primeiro bimestre, tá? Que aparece lá no nono ano, se eu não me engano, primeiro ou segundo bimestre. Então, isso já vem lá da base mesmo, isso é um suporte, claro, o texto aparece exigindo um pouco mais, um aprofundamento maior do educando, mas assim, já vem lá do ensino fundamental dos anos finais mesmo. Quer falar alguma coisa, Rafa? E só lembrando, pessoal, na primeira prova paulista, né, na avaliação do primeiro bimestre, também caiu informações referente à charge na área de geografia e história, aonde os alunos necessitavam compreender o humor, ironia, a crítica para poder responder questões específicas de geografia ou de história. E coisa que nós verificamos que o PEC Sérgio e a PEC Cláudia fizeram um levantamento da área de ciências humanas, muitos estudantes não conseguiram fazer essa associação à temática do componente de história e geografia. Então a gente percebe que não é focar apenas num componente para desenvolver a habilidade X que é do componente, mas essa habilidade ela vai estar inerente a todos os outros que estarão à sua volta. Então, eu posso trabalhar a parte de charge na linguagem artística, na linguagem científica, como a Iraneia falou, com textos mais simples, com textos mais complexos, só que muitas vezes o que nós iremos utilizar para analisar a charge é justamente a parte em comum para todas, que é a ironia, a crítica social, a crítica cultural, as informações de humor ou humor negro, muitas vezes aparece e o estudante não consegue identificar essas informações. Então, assim, são todos esses escopos que estarão atendendo todos os componentes. E aí a gente volta para aquele questionamento, né, pessoal, que isso não é específico apenas de uma disciplina. Passo a palavra. Beleza, muito bem, Rafa. Adriano, deixa só... desculpa, gente, eu falei aquela hora sobre a questão das referências, né, das coesões, mas quando a Adriano perguntou disso aqui, então, realmente, apareceram muitas questões dessas, né, Adriano, de tirinhas, de charges, cartoons dos anos iniciais, inclusive o material que foi produzido pelo André e pelo Adriano, fantástico, recomendo, eu estou utilizando, vou utilizar lá nos anos iniciais, maravilhoso. Pode passar, meu querido. Tá? Aqui tem a matriz de referência do ensino médio, terceira série, tá? Não vou abrir porque o nosso tempo, tá? Mas é legal que todos Aqui, conheçam. né? Tá, O link tá aqui. Tá, o link está aqui, é só clicar que ela vai abrir, dividido por tema, que eu vou explicar agora no próximo slide já um pouquinho sobre um dos temas. Pode passar, né? Ó,
Esse é um tema. Vamos analisando. Um dos temas desta área de conhecimento é coerência e coesão no processamento do texto. Sob o seu guarda-chuva, aos seguintes descritores. A gente olha aqui, ó, quantos descritores nós temos lá no ensino médio referente a esse tema, tá? A matriz, ela tem 6 temas. Então, esse tema, ele envolve esse grupo. Tem mais 2 descritores aqui ainda, eu não coloquei, tá? Mas os principais estão aqui, o D2, D7, D8, D9 e o D10. A gente observa o quê? Que esses descritores, eles já começam a ser trabalhados para fomentar, né, para afirmar esse tema lá no ensino médio, já começa lá no 6º ano, 5º ano e vem, né, intensificando até chegar a gente nesse padrão do ensino médio, nesse tema aqui que vai abranger coerência e coesão, né, de uma forma mais dificultosa para o aluno entender e produzir, mas assim, a base ele já vem construindo desde lá do ensino fundamental mesmo, tá? Então aqui a gente percebe, estabelecer relações de parte de um texto, identificar a tese. Se o aluno não consegue lá, por exemplo, num texto narrativo lá, a ordem, não identifica lá, né, não sabe os elementos da narrativa, que vai servir de base também para isso aqui. A paragrafação, tudo, então vai servir. Se o aluno não consegue saber quais são os elementos da narrativa, como é que ele vai chegar no ensino médio e vai produzir uma resenha crítica? Como é que ele vai produzir um texto argumentativo? Tá? Então, isso serve realmente para a gente refletir e para a gente estar aprofundando lá na questão da matriz de referência. Pode passar. Quer falar alguma coisa, André? Não, perfeito. A gente nota como que está tudo interligado, né, Adriano? Você está falando de um tema, de um descritor que aparece no 3º ano, mas que a Iraneia comentou que caiu nos anos iniciais e que eu trouxe aqui também que caiu nos finais. Então, o que vai mudando? São esses aspectos que a gente precisa que as equipes agora passem a olhar, né? Não que já não olhem, mas que... E os professores enxerguem, né? Assim, percebam realmente, né? Sem dúvida. Pode passar, meu querido. Tá? Sugestão de atividade. Gente, muitos materiais do próprio Centro de Mídias, do material da SEDUC, não dá para abrir tudo aqui, porque é muita coisa, tá? Então, esse Subcharge tá legal demais, aula pronta, a resenha também. Então, são sugestões. Então, o professor vai abrir, vai estudar, ver se dá para adequar a escola, dá para utilizar ou não. Mas são sugestões para a gente possa realmente, né, aprofundar realmente esses temas, tá bom? Então, tem aí vários links sobre resenha e até sobre orações adverbiais, um material bem bacana também que tá aí, vou deixar para vocês aí, tá bom? Tá? Depois vocês são os. Aí a socialização e sistematização. Ajuda eu, André, agora. Vou voltar aqui. Isso, bota lá. Né? Uhum. Parar de compartilhar para falar com o povo. Então, assim, gente, qual foi a nossa intenção nessa nossa manhã aqui? Eu, Adriano, agradecer demais Rafael, a Iraneia, toda a equipe dos PECs, que a gente aqui não faz nada sozinho, né, Adriano? Não tem como fazer sozinho nada aqui. E é muito interessante porque a gente vai observando no decorrer do processo, todo o material que a gente monta, como que as matérias, elas conversam, como que não dá mais para você se fechar ali no teu mundinho, né? E achar que é só português, é só matemática. Não, são todas as disciplinas. Então, como nós estamos com os CGPACs aqui, a gente já convida e já, na verdade, convoca para que eles tenham este olhar com todos os professores de área. Né, Adriano? Porque, às vezes, assim, a gente que é de português, a gente não, né, tem dificuldade de conhecer o currículo de arte, de inglês, de educação física, mas é importante. A gente precisa, né? A gente precisa ter a gente, como CGPAC, independente da área que nós somos, nós temos que debruçar sobre o currículo e conhecermos os demais componentes. Então, se fica aqui um pedido, quase que um apelo, já fizemos isso pessoalmente, vamos fazer aqui online de novo, estudem o currículo. Né, Rafael? Adriano, que está aqui, o pessoal, porque assim, senão, gente,
Não tem como. E passar o conteúdo digital da forma com que ele vem, simplesmente, né, uma amostragem lá na TV, gente, a aprendizagem vai ser muito superficial. Então, nós, quanto PEC, a gente vai estar acompanhando esses planos de aula, está observando realmente se o professor está utilizando, né, didáticas realmente que contextualizem, né, que tragam esse aluno, que faça parte da vida do aluno mesmo, para poder facilitar essa aprendizagem, porque só trabalhar por trabalhar o conteúdo digital, a gente volta naquela apostilinha azul. Tem cara que diz, já terminei toda a minha apostilinha, mas teve aprendizagem? Trabalhou de que forma? Só leu e foi preenchendo, onde buscava a resposta na internet, colocavam lá. Então, a gente tem que ter esse cuidado realmente, né, em a qualidade do que está sendo trabalhado, a forma que a gente está ofertando isso aos nossos estudantes. A nossa parte a gente tem que fazer da melhor forma possível. Acho que a Edenilde quer falar, né, Ede? Passar a palavra para ela. Vai lá. Oi, quero sim. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, sim. Bom dia. Só queria dar um bom dia para todos, né? Estava desde o começo acompanhando aqui, quietinha. Parabenizar vocês, os PECs, o André, o Adriano, todos os que participaram, a Iraneia, o Rafael, que sou da área de linguagens também, e todos os demais que contribuíram. Agradecer a presença de todos vocês aí na escola. Estou vendo aqui 2 equipes que ficaram o tempo inteiro aqui na minha vista, a Alice Rodrigues Mota e a Sebastiana. O restante não enxergo mais ninguém, mas um abraço aí para vocês. Estou vendo os professores bem felizes, o Gilson com a sua equipe, o Guilherme com a dele, muito bom. E é isso, pessoal, é isso que nós tentamos mostrar para vocês mais uma vez, que todo o material, né, que a Secretaria disponibiliza, ele não é um material que a gente pode utilizar de qualquer forma. Nós precisamos nos apropriar dele, nós precisamos estudar. Nós, profissionais, vocês, professores, precisam fazer aquele planejamento bem organizado, aproveitar os momentos que vocês têm, tanto na escola quanto, né, os que vocês utilizam fora dela, para planejar cada minuto da aula de forma bem intencional, para que a gente possa dar significado para todo esse conhecimento, para que o nosso aluno realmente aprenda de forma efetiva. Lembrando, é claro, que você já sabe também, que todos os materiais da SEDUC precisam ser utilizados. Não é à toa que eles disponibilizam os materiais para nós, e também não foi à toa, óbvio, que eles disponibilizaram as aulas digitais. Então, nós resolvemos fazer esse reforço, apesar de já termos falado sobre isso desde que elas foram, né, disponibilizadas, para que todos os nossos profissionais estejam utilizando de forma qualificada. Como já foi dito hoje, não só deixar lá, né, apresentar para o aluno numa televisão e pronto, mas para ampliar esse repertório, ampliar esse olhar, enriquecer esses materiais, até mesmo para aproximá-lo da nossa realidade e, mais uma vez, dar significado a ele, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, parabéns aos nossos PECs e passo a palavra, tá? Só queria fazer uma colocação na fala da Ednilde também, junto com a fala do Adriano e do André. Uma coisa que nós estamos percebendo, pessoal, é o seguinte: o currículo paulista, né, o currículo em ação, ele vai trazer para nós as habilidades e as competências que têm que ser trabalhadas em ano em série. Os materiais digitais já estão apresentando como essas habilidades e competências se agregam aos conteúdos. Então, uma grande dificuldade que nós podemos perceber que a rede está enxergando é como trabalhar as habilidades e competências com qual conteúdo específico. Então, a equipe aqui está analisando todas as aulas, né? Acredito eu que hoje, durante os próximos encontros, também iremos abordar dessa forma. Em que momento aqueles conteúdos que estão sendo apresentados pelos conteúdos digitais estão apresentando as habilidades? Então, é justamente essa ponte que o professor ele precisa compreender. Não são usar os materiais separados, mas um está complementando o outro de forma mais plena, por assim dizer. Não apenas uma temática e outra temática jogadas. Um complementa o outro, e isso que é interessante nesses materiais. Passo a palavra para o André e para o Adriano. Eu só quero agradecer a presença de todos, tá bom? Muito obrigado. Se alguém quiser comentar alguma coisinha, ainda dá tempo ainda, tem uns minutinhos. Mas muito obrigado pela presença, estamos aqui para apoiá-los, tá? Qualquer dúvida, é só nos contactar aí, tá bom? Muito obrigado realmente, obrigado a todos, obrigado, Ney, Rafa, o Kleber pela parceria aí, Kleber. Obrigadão, tá bom? Valeu, André, tá bom? Qualquer coisa, estamos por aqui, gente. Meninos. Gente, Oi.
Só antes da Ed finalizar, aí você finaliza, Ed. Eu quero agradecer a participação. A gente espera ter contribuído. Esse material, em breve, já vai estar disponível no temário para todo mundo acessar, né? E seguimos juntos. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, né, Super? Isso. Só para falar que a Edi Tariri também está aqui, né? Que o professor Luiz Cláudio falou. Eu só para corrigir, né? É porque eu só estou enxergando as duas escolas que eu citei, tá bom? Mas um abraço para todas as nossas escolas que estão assistindo. Espero que tenha bastante gente assistindo. Não estou conseguindo enxergar aqui. Tem bastante. Bigual, Pingo tá lá. Não estou tem um enxergando monte de gente. ninguém. É que não dá para ver todos. Mas que bom que vocês estão aí. Um abraço para todos. Santa E obrigado, Rita tá ali. que eu tinha esquecido também, né, Clevinho? Obrigada, tá? Um bom dia para todos, bom trabalho aí nas escolas. Passa a palavra ou encerramos. Tchau, gente. Essa gravação vai ficar disponível no YouTube junto com o material da apresentação, pessoal. Assim que o arquivo estiver disponibilizado, a gente já sobe. Beleza? Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado, viu? Tá, gente. Tchau.